Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós teremos, como vocês podem ver aqui no meu navegador, mais um vídeo relacionado com uma integração com a OpenAI. Eu tenho outro vídeo do canal onde nós implementamos uma espécie de ChatGPT local, que era com a API de completions do ChatGPT 3 da OpenAI. Então, basicamente, foi uma aplicação CLI, onde nós tínhamos a opção de fazer perguntas ou qualquer prompt e receber uma resposta. E dessa vez a gente vai fazer algo parecido, porém vai ser com a API de Generations da OpenAI, mais especificamente com o modelo do DALL-E 3. Então a gente vai poder gerar imagens e armazenar essas imagens e, enfim, fazer o que a gente quiser com essas imagens. Dessa vez, ao invés também de uma CLI, a gente vai ter essa página web que vocês estão visualizando. Por exemplo, a gente pode fazer a geração de algum tipo de imagem, por exemplo, sunflower. Neste caso, a gente usa o generate, a gente espera por alguns segundos e em breve a gente deve ter uma resposta e também uma nova imagem aparecendo logo abaixo desse nosso dialog. Então, pronto, aqui a gente tem a nossa imagem, um sunflower, e a stack aqui é basicamente Go, como um back-end, e a gente também vai utilizar os Go templates para construir esse front-end simples. Então vai ser HTML, CSS e Go, basicamente. Então, deixa eu ir aqui para a ideia. Pronto. Aqui eu só criei o diretório base inicial, então basicamente a gente só tem aqui um VS Code, uma pasta, eu dei um Gomod init com esse nome de módulo, e por enquanto é isso que a gente tem. Então vamos partir aqui para a nossa main function, e aqui a gente vai ter o package main, e antes de fazer a function main, a gente pode já começar com a estrutura que a gente precisa da OpenAI Response. Então basicamente a gente cria aqui uma struct, peraí, deixa eu só aumentar a fonte, que está um pouco pequena demais. Bom, assim está melhor. Então a gente pode começar aqui criando a response da OpenAI, e aqui a gente vai ter um created, que é basicamente um dos atributos que eles retornam para a gente especifica qual que é o JSON field, e nesse caso é created. Depois a gente vai ter um data, que é um array com algumas coisas dentro. Aqui a gente tem esse primeiro campo, que é o revised prompt, e como o nome diz, ele é o prompt revisado. E o que isso significa? Quando a gente fez aquele exemplo do sunflower, que eu mostrei agora há pouco, a gente teve uma imagem que teve certo trabalho, não foi apenas um prompt de sunflower. Apesar de que é o que eu mandei como prompt, a própria API ele faz um trabalho de revisar esse prompt. Então a gente envia um prompt e automaticamente ele trabalha nesse prompt, dá mais detalhes para esse prompt, e depois a gente vai conseguir ver essa response e ver o quanto essa API mexe com esse prompt inicial que a gente envia. Então aqui a gente vai ter o JSON e revised prompt, e depois a gente tem a URL, que nesse caso, é a URL da imagem, então eles retornam para a gente a URL da imagem, que depois a gente vai mostrar no front-end. E aqui a gente tem mais um campo, que é o do data, e aqui é data. Então basicamente é isso para esse campo. Depois a gente vai ter uma outra struct, que nesse caso é o template data, e o template data vai ser o que a gente vai incluir dentro do template, que a gente vai querer passar para dentro dos nossos templates. Então a gente tem o template do nosso index, que é a página que eu mostrei no exemplo para vocês, que é basicamente a gente vai precisar enviar a image URL, que a gente recebe aqui, e a gente vai mostrar ela aqui. Então esse aqui é um dos campos que a gente vai enviar. E depois a gente vai ter uma gallery, que eu não mostrei para vocês, mas basicamente a gente vai ter uma galeria de todas as imagens que a gente já gerou, com uma opção para fazer download. E nesse caso são as images, que é um array de strings, que nesse caso é um array de URLs, digamos assim. Ok, depois disso, a gente pode já começar aqui fazendo a função onde a gente vai fazer o request da image lá da OpenAI. Então aqui a gente faz isso, a gente vai ter um prompt e a gente também vai passar a API key, e as duas são strings. A API key
é gerada através da nossa conta da OpenAI, então a gente precisa ter alguns créditos. E lá no nosso painel de controle da OpenAI, a gente pega a nossa API Key e depois faz um export como uma variável em ambiente, e a gente vai usar o package OS para pegar essa variável de ambiente e utilizá-la. E de retorno a gente vai ter uma string e um possível erro, para caso aconteça algo de errado no nosso request. Aqui eu tenho o request body e um possível erro, então eu vou fazer um Marshall, e aqui vai ser um map de string e um objeto. Ok, aqui, boa. Aqui o nosso objeto ele vai ter, a gente tem que especificar o model que a gente vai utilizar, que nesse caso é o Dolly 3, desse jeito que é esperado. Aqui tem o prompt, que é o prompt que a gente vai enviar, que a gente está recebendo aqui. Aqui a gente também tem a opção do número de imagens que a gente quer receber. Nesse caso eu vou usar um, mas por exemplo, a gente poderia especificar 3 ou 4 imagens, então a gente mandaria um prompt e ele retornaria 3 imagens diferentes para a gente. E aqui a gente tem o size, que o padrão, se eu não estou enganado, é 1024 por 1024. Nesse caso eu vou especificar mesmo assim, porém aqui a gente poderia escolher 256 por 256 ou qualquer outro tamanho. E aqui a gente vai validar por se existe algum erro. O retorno é string error, então aqui eu vou só deixar uma string vazia. Ok. Agora a gente tem que fazer esse request, de fato executar ele. Então aqui a gente vai fazer um request, um possível erro. A gente vai usar o package HTTP da libdefault mesmo, a gente não precisa aqui usar nenhum tipo de lib externa. E aqui a gente vai especificar que é um post. A gente também vai especificar a URL da OpenAI, então https api.openai.com v1 images generations. Essa aqui é a nossa URL. E aqui a gente vai ter... Aqui a gente vai ter... Deixa eu quebrar isso aqui. Ok. Aqui a gente vai ter um I/O NOP Closer. E a gente vai ter que utilizar o NOP Closer, porque basicamente quando a gente precisa usar o Bytes New Reader. E o Bytes New Reader, ele é utilizado para transformar um I/O Reader em um I/O Read Closer. E aqui é necessário porque o HTTP New Request, ele espera um I/O Read Closer. Só que o Bytes New Reader, que é esse aqui, ele retorna apenas um I/O Reader. Então dessa forma a gente consegue prover todos os argumentos necessários ou o tipo necessário. Ok, e aqui a gente vai ter o request body. Aqui eu acho que falta um desse. Agora aqui a gente checa pelo erro novamente. Só passar isso aqui para dentro. If error. Novamente aqui eu vou trocar por só uma string. E ok. Agora aqui a gente vai precisar definir os headers. Então, rec.header.set. A gente precisa definir o content type. Então, o content type ele vai ser application JSON. E a gente também pode definir, a gente precisa definir nesse caso, o authorization, que é onde a gente vai passar aqui nesse caso a gente pode fazer um sprintf e aqui a gente vai passar better s e aqui vai ser a API key que a gente vai receber aqui na nossa função. Então aqui, deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Agora aqui a gente vai fazer o client, que ele vai ser um pointer para http.client. Isso. E aqui a gente vai ter o response e um possível error, e a gente vai dar um client.do, passando o nosso request. Checa por erro novamente, só deixar uma string vazia. E aqui a gente precisa fazer um defer do nosso body, então resp body close. E depois disso, a gente vai verificar se o status da nossa response, basicamente, para determinar se ela foi feita com sucesso ou não.
Aqui a gente pode fazer um if resp.statuscode. Statuscode. For diferente de http.statusOK, a gente vai fazer um return vazio e error f. Aqui a gente pode fazer algo do tipo no OK http status format, né? E aqui a gente passa o resp.status, por exemplo. Ok. Agora, depois disso, a gente vai fazer um decode da nossa response. Então a gente tem um var OpenAI response, que é um OpenAI response. Na verdade, deixa eu fazer OpenAI resp. E aqui a gente vai fazer um error, na verdade, assim, JSON.newDecoder, onde a gente vai pegar o resp.body e a gente vai fazer um decode passando o pointer para o nosso OpenAPI resp, que a gente acabou de criar aqui em cima. Então a gente vai meio que popular esse nosso, ou criar esse nosso objeto, popular essa variável que a gente acabou de criar. Aqui a gente valida pelo erro. E, novamente, só vou substituir aqui por uma empty string. Aqui, eu vou fazer só um print para que eu possa mostrar a questão do revise prompt, para a gente comparar o que a gente envia e depois o que ele transforma, digamos assim. Então, aqui, eu vou fazer um OpenAI response e vou só passar o OpenAI resp. Depois a gente pode tirar isso, mas só para efeito de entender o que acontece. Aqui a gente vai checar a length da nossa resposta. Então, se isso aqui for igual a 0, significa que a gente teve algum erro. Então, a gente pode fazer um return, empty string, e aqui novamente um fmt, error f, no image data, no image found in the response, por exemplo. Ok, agora a gente vai fazer um return, finalmente, da OpenAPI RESP, porque até aqui é para ter ocorrido tudo bem, então na primeira posição do data, a gente vai ter uma URL e a gente vai querer retornar essa URL, e aqui a gente retorna new, porque não tem erro. Ok, agora a gente tem já a nossa imagem. Agora o que a gente precisa fazer é ter uma função ou ter alguma forma de salvar essa imagem. Então a gente vai baixar e salvar a imagem que a gente acabou de gerar. Para fazer isso, a gente vai ter outra função, que é a saveImage, onde a gente vai receber a URL da imagem. Como eu disse, na response, a gente recebe a URL, e com essa URL a gente vai baixar essa imagem para armazenar ela localmente. Então aqui a gente vai ter essa função, que vai retornar uma string e um possível erro. Aqui a gente vai fazer outro request, a gente vai ter um http.get com a URL, que é a URL da nossa imagem, vai checar por erro novamente, aqui só alterar por isso, defer do body, resp.body.close, aqui a gente vai de novo verificar o status, resp.statuscode, diferente de http.statusOK, e aqui a gente vai dar um return vazio e um fmt.errorf status. Aqui pode ser qualquer coisa, só para a gente ter um debugging caso aconteça algum problema. Ok. Agora aqui o que a gente vai fazer? A gente vai ter um diretório localmente para que a gente armazene essas imagens. Então aqui no caso eu vou usar o OS mkdir.all, que basicamente a gente vai ter eu vou nomear como generated images, e aqui o perm vai ser o módulo, no caso ele sempre vai criar caso não exista. A gente checa pelo erro novamente, aqui, vazio, ok. Agora a gente vai criar um arquivo para salvar essa imagem, então vai ser imagepath, a gente vai fazer um sprintf,
e basicamente a gente vai fazer nesse formato. Então vai ser generated image e aqui a gente vai usar esse formatting, porque aqui eu vou salvar como time.now.unix. Então aqui a gente vai ter um identificador único. A gente vai ter o generated image, deixa eu corrigir esse typo. A gente vai ter o generated image e a gente vai salvar como Unix. Então vai ser generated image e aí o Unix, e aqui eu acho que a gente pode usar o Unix Nano. Ok. Agora a gente vai ter um out e um error. E aqui vai ser basicamente a gente de fato criando ou fazendo o append, digamos assim, adicionando essa nossa image dentro do nosso diretório. Então aqui a gente vai fazer um os create. Aqui a gente vai poder passar o nosso file path.join, que é o generated images, que é o nosso diretório, e aqui a gente passa o image path. Então basicamente aqui ele vai fazer a criação, aqui a gente vai checar por erro novamente. E a gente retorna o erro, aqui é vazio, já que não tem URL. Ok. Aqui a gente precisa fazer um defer do out.close. E ok. Agora a gente precisa popular esse arquivo. Então a gente vai poder fazer... A gente ignora o primeiro, a gente vai pegar só o erro para poder checar caso a operação não aconteça com sucesso. A gente vai fazer um io.copy do out para o resp.body. Aqui a gente checa novamente por erros. Qual que é o problema? Ok, acho que já existe, beleza. A gente faz isso. E finalmente agora a gente pode retornar o image path e new, que aqui a gente vai retornar o image path da nova imagem. Então, ok. Mais uma função que está pronta. Agora, a gente vai fazer uma função para fazer render do nosso formulário HTML, que no caso vai ser os nossos templates. É uma função bem curta. Aqui pode ser render form. A gente vai ter um wgp.responsewriter e aqui um pointer para o request. Templ, que é o template, template.must, template.parseFiles. E onde a gente vai criar isso, a gente vai ter um diretório que vai ser templates e pode chamar de index.html. E depois a gente vai fazer um template.execute, passando o writer e o new como data, que nesse caso não precisa da data. Pronto. Aqui é isso. E agora a gente vai fazer de fato, porque aqui a gente fez a criação do generate image, a gente tem o save image, a gente tem o request image, e agora a gente vai fazer de fato o generate image. Então a gente tem func generate image, que vai ser o response writer, e novamente um pointer para http.request. Aqui a gente vai verificar o método, então se for r.method diferente de http.methodPost, a gente vai ter um error onde a gente vai passar o writer e a gente vai passar invalid request method. Bom, então aqui, caso não seja um post, porque isso aqui vai ser nosso endpoint, digamos assim, nosso backend, então caso a gente não receba um post, a gente retorna um erro com status method not allowed. Agora a gente pode fazer um prompt, r.formValue, que vai vir do nosso request, e aqui é de fato prompt, e a gente precisa checar esse prompt, porque se ele for vazio, a gente não vai querer fazer esse nosso request para a OpenAI com um prompt vazio. Então aqui basicamente vai ser HTTP error, o writer, e
aqui prompt is required, HTTP status bed request, return. Agora, a gente vai precisar fazer a parte da API Key, então a gente vai gerar não, né? A gente vai pegar da nossa variável de ambiente que eu citei anteriormente a nossa API Key, então a gente usa o os getenv, e aqui a gente passa um OpenAI API Key. E se a gente pode fazer um if API Key estiver vazia, a gente retorna um erro falando que OpenAI API Key not set, por exemplo. E a gente passa um http.status internal server error e return. Ok. E claro, para fazer um export da OpenAPI Key, a gente pode fazer simplesmente aqui para essa seção de terminal. A gente pode fazer um export OpenAI API Key e aqui a gente coloca a nossa key. E quando a gente rodar a nossa aplicação aqui, a gente vai ter ela rodando com essa variável de ambiente, nesse caso. Ok, caso a gente tenha uma API Key, a gente agora vai pegar e fazer de fato o request, então a gente vai ter um image URL e um possível erro, porque aqui a gente vai usar a nossa função que a gente fez antes. Então a gente vai passar o prompt e a API Key, como nós especificamos anteriormente. E aqui a gente vai checar um if error novamente. Se error for diferente de new, a gente vai ter um http.error passando W e mais printf error generating image. A gente pode passar o erro status internal server error e return, assim. Ok. Agora a gente vai fazer um save dessa image, então a gente vai ter um image path, que é o que a gente vai estar salvando, e vai fazer um save image, novamente outra função que a gente já utilizou, passando a imagem que a gente acabou de receber. Então novamente checa por erro. Deixa eu copiar isso aqui para ser mais rápido. Turn. E aqui vai ser error saving image. Ok. Agora, depois que a gente checou isso, a gente vai mostrar essa imagem no nosso template, que a gente fez o setup anteriormente. Então aqui a gente vai ter um template.must, vai ser o template.parseFiles, e aqui a gente vai passar o diretório que a gente ainda não criou. Então, index.html. Aqui a gente vai ter o data, que a gente vai passar para esse template, que nesse caso é o template data, que é a nossa struct que a gente tinha criado anteriormente. E nesse caso, como aqui não é a galeria, a gente vai passar só a image URL. Então vai ser slash mais file path.join, e aqui a gente vai passar generated images e o image path da nossa imagem. E aqui a gente vai ter um templ, execute, w e data. Então, ok, a nossa função agora está feita. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai mandar um request para o nosso backend com um prompt. Esse backend que a gente acabou de fazer vai disparar a função que vai fazer o request para a OpenAI e depois a gente vai mostrar a resposta no nosso template. Falando em template, eu também citei a galeria. A gente vai ter uma função para fazer o render da galeria. Então aqui vai ser algo parecido, HTTP response writer, e aqui um pointer para o HTTP request. Aqui a gente vai ler os arquivos
Então a gente tem files error, read, dir, e aqui a gente vai passar o diretório, que é o generated images, que vai ser gerado daqui a pouco quando a gente começar a usar a nossa API. Então aqui a gente tem novamente isso. Deixa eu copiar esse erro aqui. Return, e aqui error reading images dir. Ok. Agora aqui a gente vai criar uma lista de URLs das imagens. Então a gente vai ter var images, que vai ser um array de string, e aqui a gente vai fazer um for loop, que vai ter for o index a gente pode ignorar, range files, e aqui if file.isDir, se não for um diretório, a gente vai fazer um append dessas images para o nosso array. Então, images, generated images, e eu acho que a gente precisa aqui disso, e aqui a gente faz o append do file name, isso. Então, assim a gente constrói o path, e a gente pode fazer aqui o render novamente com os templates, template.must, template.parseFiles, e aqui vai ser templates/gallery.html. A gente ainda vai criar isso, claro, mas a gente já pode deixar criado e depois a gente cria de fato o template e testa se está tudo funcionando. E aqui, novamente, template data, só que dessa vez a gente não vai usar o images URL, e sim o images, e a gente vai passar as images, porque aqui é para a galeria agora e não mais para o index. E a gente vai fazer um execute wdata. Então, ok. Agora sim a gente pode ter nossa main function. E aqui, de fato, a gente vai criar os nossos handlers e os nossos handle funcs. Então, aqui, basicamente, a gente pode criar as rotas, http handle func, a nossa rota do index vai ser só slash, e vai ser o render form. Depois aqui, a gente vai ter o slash generate, e aqui vai ser o generate image, que a gente também acabou de criar. Aqui vai ser da gallery, então render gallery. Ok, então aqui depois da nossa render gallery, a gente vai ter mais um handle, que vai ser o handle responsável por conseguir fazer o serve das imagens que a gente gerou. Então aqui a gente vai passar um generated images, que vai ser o path, e a gente vai ter um http strip prefix, e vai ser, a gente vai fazer um strip disto, e depois a gente vai fazer um file server, e a gente vai passar o http dir, que vai ser o diretório do generated images. Ok. E agora sim a gente pode fazer o restante, que é basicamente definir a porta. Então eu quero correr no 8080, e aqui eu vou fazer um printf só para ter um indicador no console que está tudo correndo. Então é server running at 8080, vai ser o localhost 8080, e aqui log fatal http listen and serve não é TLS, a porta que a gente já definiu, e new. Então aqui a gente tem basicamente o nosso server, a gente vai criar um novo diretório, que é os templates, e a gente vai começar pelo nosso index.html. Nesse caso do index.html, eu já tenho ele preparado aqui, então eu vou só copiar ele. Mas basicamente, a gente vai usar os nossos endpoints, por exemplo, aqui a gente tem uma navbar, a gente tem o generate image, que é, como eu mostrei antes para vocês, é a tab, digamos assim, de gerar a image, onde a gente vai ter o prompt, a text box, e aqui a gallery, e aqui a gente também tem basicamente
a gente está usando os templates, então a gente consegue checar pela image URL e depois mostrar a nossa imagem, como a gente viu anteriormente. E ok, aqui a gente também vai ter a gallery.html, que eu também já tenho aqui preparado. E basicamente, nesse caso, a gente vai fazer um range pelas images que a gente vai receber aqui. Então, lá no nosso código, a gente viu no render gallery que o nosso template data tem as images. Então, com esse data aqui, com essas images, a gente vai fazer um loop nelas e criar cards para cada uma das imagens. Depois a gente vai ver isso funcionando no código. E ok. Agora que a gente tem isso, a gente pode ter também... Eu vou criar aqui um static e vai ser um style.css, onde só vou colocar um style para o loading e para o nosso body para ser branco, o background. E ok. E aqui a gente pode correr. Eu já tenho a OpenAPI aqui setada como variável de ambiente. Então aqui a gente pode correr o nosso arquivo main. A gente vai ver aqui server running at 8080. E se a gente for agora para o nosso Chrome, a gente vai ver que a gente já tem aqui a nossa aplicação. Então eu posso pedir algum prompt, por exemplo, car driving into the sunset. E aqui eu também tenho a galeria, que por enquanto ela vai estar vazia e retornaria um erro, já que o diretório ainda não existe. E aqui eu vou fazer um generate. Nesse caso a gente vai ter que esperar um pouquinho, porque agora a gente fez um request, a OpenAI vai responder para a gente, e quando responder com a URL na response, a gente vai ver essa response e entender a questão do revise prompt. Então, pronto, aqui está a nossa imagem. Eu pedi um car driving into the sunset. Aqui a gente tem um carro, um sunset. E eu não especifiquei nada disso, o tipo de landscape ou qualquer outra coisa. Então, e por que isso acontece? Deixa eu voltar aqui para a nossa ideia. Basicamente, isso aqui é o print da nossa response, que eu tinha incluído antes. E aqui a gente tem a OpenAI response. A gente tem um created, que é outro atributo que a gente tinha definido. E aqui a gente tem o revise prompt e também a URL da imagem. E aqui, como a gente pode ver, ele faz uma transformação desse nosso prompt, que foi só um car driving into the sunset, ele transformou nisso aqui tudo. Então aqui ele adiciona várias coisas e várias especificações, e isso sempre acontece, basicamente. Então por isso que ele traz, às vezes, algumas imagens até mais refinadas do que a gente pediu, porque ele faz um tipo de transformação por trás dos panos. Bom, então aqui a gente tem a nossa... Deixa eu retornar. Aqui a gente tem a nossa imagem. Eu posso fazer mais uma imagem, por exemplo, Beautiful Sunset at a Pebble Beach, por exemplo. Então a gente pode esperar mais um pouquinho. E a gente vai ver também que da mesma forma a gente tem um revised prompt, que fica um prompt muito maior, baseado no prompt simples que a gente pediu. Então, vamos ver aqui, ó, a gente tem uma Pebble Beach, a gente tem um sunset, e novamente, se a gente voltar para a nossa ideia, a gente vai ver aqui que a gente tem um revised prompt muito mais específico, inclusive especificando que é um pink fluorescente, que é o que a gente vê na imagem, mas não é necessariamente o que eu pedi. Então, a gente, quando quer algo bem específico, a gente tem que especificar muito bem para que ele não... com essa funcionalidade, ele não distorça o que a gente quer ou até traga mais coisas ou mais detalhes do que a gente realmente quer. Bom, então é basicamente isso para o vídeo de hoje. A gente construiu isso aqui. Um último detalhe. Isso é a aba de Generate Image. E aqui a gente tem a galeria. Então aqui a gente pode ver as duas imagens que a gente gerou. E claro, se eu quiser fazer o download de uma delas, eu clico Download. E aqui eu tenho a nova imagem. Então, e aqui a gente vai gerando. Como a gente fez, a gente usou o grid com o CSS, no nosso HTML com os Go Templates. Aqui a gente vai tendo uma lista de imagens e a gente pode fazer download delas. E ela também está armazenada na nossa aplicação. Se a gente voltar aqui no nosso código, a gente tem um Generated Images e a gente tem aqui as imagens geradas, todas guardadas com o Generated Image e o Unix Timestamp. E para o vídeo de hoje foi isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal,
deixar o like. E por hoje é tudo. Muito obrigado e até a próxima.